Olá pessoal, nós estamos no Gestão de Pessoas com Julieta Lima. Eu sempre falo quando eu dou minhas aulas, eu sempre falo quando tenho a oportunidade de compartilhar minhas ideias, minhas experiências, que se a gente tem exemplos para dar do dia a dia, ou da gente, ou enfim, coisas que aconteceram comigo e, e coisas que aconteceram eventualmente com pessoas próximas a mim, né? Então, se a gente tem esses exemplos, para que a gente vai tirar exemplo de livro? Não que isso não seja importante, é importante uma boa literatura, a gente inclusive comparar, né, os nossos casos ou os nossos causos com os causos da literatura e tudo mais. Mas enfim, eu estou dizendo isso porque eu vou contar um pouquinho mais da minha experiência quando eu resolvi ser empreendedora, tá? Empreendedora e empresária eu resolvi ser. Depois de passar aí praticamente 13 anos trabalhando numa grande empresa e ter a oportunidade de passar por todas as áreas em termos de recursos humanos, praticamente, essa empresa, para vocês terem uma ideia, na época tinha mais de 3.000 funcionários. Depois então de passar 13 anos trabalhando nessa empresa, eu resolvi ver outros ares. Uma vez alguém falou uma frase que me marcou bastante. Diz que quando você tem uma fonte que não mata mais a sua sede, você deve ir em busca de uma fonte que mate a tua sede. E foi isso que aconteceu na época. Então eu achei que aquela fonte já não estava matando a minha sede. Então pedi a conta e fui fazer carreira solo. Caí no mundo. Bem, abri a minha empresa, arrumei um sócio, o sócio era da área financeira e eu da área de recursos humanos, então a gente achou que ia ser uma boa essa complementação, porque de repente ele poderia estar indicando meu trabalho e eu poderia estar indicando o trabalho dele também. E também, claro, a gente juntos a gente ia dividir as despesas. Alugamos uma sala num dos prédios comerciais melhores aqui da minha cidade. O lugar era caro. Eu tenho medo de elevador, para vocês terem uma ideia. 9º andar era a sala. Imagina eu todo dia subindo e descendo pelo menos 4 vezes nesse elevador. Porque eu até no início eu falei, bom, eu vou de escada. Foi a primeira vez, depois não fui mais. Mas a sorte ou azar, enfim, é que eu fiquei pouco tempo nesse escritório. Mas enfim. A gente alugou esse escritório, 9º andar, edifício chiquetoso da cidade. Aí nós compramos de tudo um pouco, né? Era a cortina, os móveis, a internet, nós instalamos, mandamos instalar. Olha, graças a Deus nós só não fizemos foi contratar uma secretária, porque ia ser um custo a mais. Para nós, no caso, ia ser um custo, né? Enfim, escritório montado, vamos trabalhar. Ele tinha lá os projetos dele e eu começando com os meus. Fiquei ali na sala, né, fazendo contatos pelo telefone, pela internet. A internet naquela época, isso aí já faz mais de 10 anos, né? Ainda não era tão utilizada para negócios e tal como é agora, né? Então o gasto era muito maior, por quê? Porque era mais por telefone. Enfim, moral da história, gente. Em 2, 3 meses eu só tirei dinheiro do bolso, sem ter esse dinheiro, porque na verdade eu estava comendo, era o meu fundo de garantia, que eu tinha feito uma negociação com a empresa, tá? E aí eu não tinha, na verdade, me planejado. E esse é um grande pecado do empresário e do empreendedor, mais do empreendedor, essa questão de planejamento, organização. Eu achei que, bom, com a experiência que eu tenho, com o currículo que eu tenho, tendo a empresa que eu trabalhei no meu currículo, puxa, quem é que não vai querer me contratar enquanto consultoria? E eu estava redondamente enganada. Por quê? Porque quem me conhecia efetivamente era aquela empresa. Ainda mais numa cidade menor, né?
E quem era a Julieta na ordem do dia para aquela cidade, para minha cidade e para a região? Eu tinha que fazer o meu nome primeiro, né? E já fui tirando do bolso, gastando dinheiro, montando uma baita de uma estrutura, sem ter ainda o retorno para isso. Eu fui logo com muita sede ao pote. E aí, aos poucos, eu comecei a perceber que eu não precisava gastar ter aquele custo fixo para manter a minha estrutura ou para manter aquilo que eu precisaria para poder desenvolver o meu trabalho. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a fazer parcerias com o Sistema S, Senac, Sebrae, Senai, Sesc. Então, através dessas parcerias, eu comecei a ficar mais conhecida, a ter a estrutura física necessária. Então, eu precisava dar um treinamento, eu tinha aonde dar o treinamento. Eu precisava, muitas vezes, de uma estrutura física, em termos de até impressora, telefone. É claro que dependendo de cada parceiro, eu utilizava para o fim daquele trabalho que estava sendo desenvolvido com o parceiro. Então, dessa maneira, através das parcerias, eu fui conseguindo, e aí entra a questão do networking, e aí eu soube utilizar de uma maneira positiva. Aí, através dessas parcerias, eu fui conseguindo fazer o meu nome em termos de mercado. E aí, a minha empresa virou uma empresa que eu sempre chamei de empresa virtual. Bom, então, quando eu preciso fazer um trabalho que seja um trabalho que não exija, assim, muita estrutura física, eu faço na minha própria casa. Ainda mais hoje, né, gente, com a internet. Olha aí, eu estou falando com vocês e eu estou falando da minha casa, para vocês verem como que a coisa evoluiu. Então, assim, eu fiquei 2 ou 3 meses, a sorte foi essa, que logo caiu a ficha e eu falei, não, eu vou ter que cair fora, né? Vou ter que diminuir meus custos e vou buscar uma outra maneira de começar a fazer o meu nome primeiro, começar a ver o resultado, né? As pessoas, meus clientes verem o resultado do meu trabalho, para daí depois, se for o caso, eu montar uma sala ou, enfim, uma estrutura minha. Aí desfiz a sociedade com a pessoa que até hoje é um grande consultor aqui, não só da minha cidade, mas da região. E fui buscar essas parcerias, como eu disse. Então, a moral da história é que eu senti na própria pele. Me faltou planejamento e organização, me faltou pensar melhor logo no início como utilizar bem o meu networking. Eu fui com muita sede ao pote, muita impulsividade, isso não foi bom para mim. Enfim, eu tive muita coisa aqui a aprender e aprendi, graças a Deus. E estamos aqui com vocês no Gestão de Pessoas. Se você gostou, cadastre-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. Com certeza nós vamos compartilhar várias dicas muito interessantes, muito enriquecedoras para a sua carreira profissional e para o seu empreendimento. Até a próxima!